Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra ou no formato online, tá? Verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou ainda pelo telefone 35 34 93 10 e solicitar a sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa entrevistada vai falar um pouquinho sobre um programa do SESI, que é o programa Alimente-se Bem. O qual, assim, desde que nós lançamos a revista, nós retiramos receitas desse programa e elas são publicadas em cada uma das edições da revista, na seção Gastronomia e Receitas. Ela, a nossa entrevistada, é a Daniela Martinazzo Rocha Moretti. Ela é formada em nutrição pela Universidade 9 de Julho e pós-graduada em nutrição humana. Esse título é um pouquinho maior, é Nutrição Humana aplicada à prática clínica pelo Instituto de Metabolismo e Nutrição, além de atuar há 9 anos em nutrição na divisão de alimentação do SESI. Então ela conhece profundamente bem o nosso programa. E ela, inclusive, ministra cursos de culinária e nutrição do próprio programa Alimente-se Bem. Daniela, seja muito bem-vinda no nosso programa Bem Mais Osasco em TV. Obrigada pelo convite, é um prazer. Imagina, o prazer é todo nosso, principalmente porque assim, o conceito desse programa Alimente-se Bem, ele é um conceito muito legal. Eu não o conhecia, eu o conheci em 2009 por conta do lançamento da revista e eu confesso que eu me apaixonei. Então, eu me tornei assim uma fã de carteirinha das receitas e acho que é um conceito, uma prática super válida da gente difundir. Então, para as pessoas entenderem bem aí a importância desse programa, né? Eu já vou começar te pedindo para você explicar o que é o programa Alimente-se Bem. O programa Alimente-se Bem, o objetivo principal é ensinar as pessoas a aproveitar integralmente os alimentos, através do consumo de cascas, de folhas, de talos. Então, nosso objetivo é a redução do lixo orgânico, reduzir o desperdício e levar mais nutrição, né, para o dia a dia das pessoas. Então, as pessoas terem o conceito, aprenderem a aproveitar integralmente os alimentos para se ter uma alimentação melhor, uma alimentação muito mais rica e muito mais nutritiva. Perfeito. Você tem ideia de como e quando surgiu esse programa? Esse programa surgiu em 1999. Na época, as nutricionistas do SESI, elas começaram a avaliar a alimentação dos trabalhadores da indústria. E elas puderam perceber, através dos resultados das pesquisas, que esses trabalhadores eles tinham um consumo muito pobre em verduras, legumes, frutas, e naquela época os índices já eram grandes em relação à obesidade e a doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes. Então, a ideia na época era elaborar receitas, né, nutritivas de baixo custo, e ensinar não somente os trabalhadores, mas as esposas dos trabalhadores também, como preparar, como comprar o alimento, para que toda a família tivesse uma alimentação melhor. Então, a princípio, quando foram elaboradas as primeiras receitas, elas eram testadas em ações globais, dentro do próprio restaurante do SESI, em muitos locais onde eram servidos públicos
frequentadores de regiões, trabalhadores de regiões próximas ao próprio CAT, e para sabermos como ia ser a aceitação, porque até então foi uma ideia muito interessante, Sim. mas não sabíamos como que seria, como que teria andamento, né, desse projeto. E a aceitação foi muito boa. A partir então dessas receitas, dessas degustações, surgiu o primeiro curso do programa Alimente-se Bem. Na época ele tinha o título Alimente-se Bem por R$1, que ficou durante um período com esse título. O primeiro CAT a ministrar esse curso foi o CAT da Vila Leopoldina, em São Paulo, e depois passou para outros locais também. Então nós temos na Grande São Paulo, né, capital de São Paulo, e em várias cidades do interior. Bem, André, você estava dizendo sobre como surgiu o objetivo do programa, né? Aí, uma das coisas que você falou foi exatamente com relação a ensinar não só a cozinhar, mas também a comprar os alimentos. Quais são essas dicas? É importante o consumidor verificar prazo de validade, os alimentos que necessitam de refrigeração, se realmente estão refrigerados adequadamente, na temperatura ideal, verificar o estado da embalagem, latarias se não estão estufadas, embalagens plásticas se não estão rasgadas. Falando um pouquinho dos hortifrutis, o estado desse alimento, o estado do vegetal, do legume, da fruta é muito importante. Então, realmente observar se esse alimento está fresco, se não está com alguma ponta já com processo de deterioração. Então, essas informações são importantes e são transmitidas durante as aulas do programa Alimente-se Bem. A boa alimentação, ela inicia no momento da compra, né? Num bom planejamento também. Perfeito. Bom, eu vou deixar uma tarefa aí para você, tá? Com relação à resistência, porque quando se fala em comer casca, talo, parece que a gente está comendo, não sei se o lixo, se o resto, qualquer coisa assim. Então vai pensando nisso, porque quando a gente voltar no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa resistência. Tá certo? Ok, tá certo. Pessoal, voltamos já já. Olá, estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a Daniela. Nós estamos falando sobre alimentação através de um programa chamado Alimente-se Bem, que é do SESI. E no final do primeiro bloco eu tinha deixado uma tarefa, porque me parece, assim, num primeiro momento, que quando se fala cozinhar através de talos, folhas, num primeiro momento, muitos de nós olhamos para isso como que se fosse o lixo, né? Não, eu vou comer o refúgio, sei lá que nome que se dá. Então, essa resistência das pessoas em consumir essas partes não convencionais dos alimentos, né? Explica isso pra gente. Por que a gente tem essa resistência? Comparando com outros países onde tiveram guerras, onde as pessoas passaram por fome. Necessidade mesmo, por fome. Então, eu linko muito a isso, né? Nós não tivemos essa necessidade, então há essa resistência. O que já na primeira aula, durante o programa, né, os alunos são muito orientados, são muito informados sobre o aproveitamento integral, sobre os benefícios dessas partes não convencionais para o nosso organismo. Né? Então, durante as aulas, nós vamos difundindo sobre essa teoria, e o que é muito interessante, né? A resistência, ela há, o preconceito há também, que vai sendo quebrado com o decorrer das aulas, né? E o que ele pode experimentar o que ele pode verificar na prática é através da degustação. Então ele vê que realmente funciona, que é prazeroso, né? Então é aliar boa alimentação com prazer. Entendi. Então essa resistência, ela é quebrada durante as aulas. Você acha que em casa, por exemplo,
se a gente, após a confecção do prato, né? A gente deve avisar quem vai comer, ó, você vai comer algo que é feito da casca ou deixa primeiro a pessoa comer? A princípio, não. Não avisa. A deixa princípio, ela não. degustar. O correto é todos saberem o que estão comendo. Sim, mas né? a gente acredita que em casa a gente está comendo algo limpo, feito com segurança, dentro dos critérios mínimos de higienização e qualidade. Então, existe essa como que eu posso dizer? Uma segurança natural. Sim. Né? Não, a gente não imagina a nossa mãe nos dando algo de comer que vai nos fazer mal. Não é? Correto. Então, a princípio, quando o programa surgiu, essas degustações que eram feitas inicialmente com os trabalhadores lá, o que a gente pôde observar? Que foi feito um bolo com casca de banana e num restaurante, né, de um dos nossos CACs, e que foi divulgado o nome da receita, bolo de casca de banana. Aí não comeram. Houve uma recusa muito grande, de 90%. Então, elas esperaram passar alguns meses, fizeram novamente o bolo e apresentaram de uma forma diferente. Tá. E colocaram somente bolo de banana. Uhum. A aceitação foi de 100%. Então, a princípio, não. E com o tempo, é importante, sim, né? Explicar do que foi feito, os ingredientes que compõem aquela receita, uhum, e falar dos benefícios, né? Eu aprendi na aula que a casca é saudável, é benéfica, tanto porque essas partes não convencionais, elas são preparadas com toda a segurança. Sim. Né? Então é feito o processo de desinfecção desse alimento quando a casca é consumida na forma crua. Quando é feito o cozimento, nós sabemos que a temperatura, né, acima de 70 graus por um determinado tempo elimina os micro-organismos. Então, ela é servida de uma forma muito segura. Então, com o tempo, sim, é importante explicar do que foi feito aquela preparação. Interessante. Bom, eu entendo que a moral da história é que essa resistência ela é muito mais psicológica do que física mesmo, no sentido, o sabor não é ruim, nada disso. É a questão do preconceito, né? Sem dúvida nenhuma. Então, muito por isso mais que é psicológico. Sem dúvida nenhuma, porque o bolo de casca de banana, por exemplo, é muito gostoso, muito saboroso. Uhum. Né? E outras partes também não convencionais são muito saborosas. Eu experimentei já, por exemplo, brigadeiro com casca de banana, que é uma receita de vocês. E várias formas de se aproveitar a casca da melancia. Sim. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente experimentar e, se for o caso, uma omissão no bom sentido, porque a omissão, às vezes, ela não é bacana, mas nesse caso, para permitir que a pessoa deguste e tire o melhor desse alimento, vale sim a omissão do que é feito. Sim. Primeiro deixa degustar e aí, quebrada essa barreira psicológica, a gente... Sem dúvida nenhuma. E as receitas, elas são surpreendentes. São muito surpreendentes. Os alunos ficam muito felizes com a degustação. Uhum. Eles veem que realmente vale a pena. Surpreende tanto no sabor, a aparência, enfim, é algo assim... Eu falo porque esse programa muito me encanta. Eu brinco muito com os alunos e eu falo que eles precisam se permitir. Se permitam experimentar novos sabores, né? Uhum. Experimentar novas texturas, coisas que a gente não está acostumado no dia a dia. A gente tem muito disso, né? Eu não gosto disso ou daquilo outro. Mas você já experimentou? Não. A gente simplesmente não gosta porque não foi com a cara ou porque alguém falou que é ruim. Enfim, fala uma coisa para mim, casca, talo, as folhas, elas realmente são bem nutritivas? Sim, realmente são muito nutritivas. O SESI tem parceria com a Unesp, Universidade de Botucatu, onde foram feitas as primeiras análises, né, da composição dessas partes não convencionais. E os resultados realmente foram muito bacanas. Né, a casca da banana, que nós demos os exemplos, ela tem
o triplo de potássio que a própria banana contém. Tá. Né? E assim por diante. Então, realmente tem as partes não convencionais, elas têm um teor de nutrientes muitas vezes muito maior do que a própria polpa do alimento e são riquíssimas em fibras também. Fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino, auxiliam no controle dos níveis de gordura e de açúcar no sangue. Então, realmente, isso é comprovado que elas são muito nutritivas. Perfeito. Bem, eu vou chamar o nosso intervalo novamente e aí a gente volta para concluir o nosso bate-papo. Tá bom? Certo. Pessoal, volto já já, não saiam daí. Olá, estamos de volta. Lembrando vocês que o nosso bate-papo é com a Daniela, ela é nutricionista do SESI e trabalha ativamente no programa chamado Alimente-se Bem. E já conversamos sobre alguns assuntos e agora eu vou falar um pouquinho sobre assim, os projetos internacionais do SESI, tá? A gente tem conhecimento de que vocês praticam o programa Alimente-se Bem em Guiné-Bissau e Moçambique, né? E aqui no Brasil, como é que funciona esse programa? O programa foi levado para esses 2 locais através de 2 profissionais do SESI. A princípio, elas foram para esses locais, estudaram o hábito alimentar, os alimentos que esses povos consumiam. Retornaram para o Brasil, elaboraram receitas e levaram novamente, né, essa ideia do programa para esses locais, para que as pessoas pudessem aprender e pudessem multiplicar essas informações, esses conhecimentos. Inclusive, a realidade é muito difícil, né, a experiência Sim. que elas tiveram lá, pela restrição enorme, né, de alimentos, por toda a dificuldade desses povos. Aqui no Brasil, nós temos o programa para público em geral, né, a partir de 12 anos as pessoas já podem, esse adolescente já pode participar. Para as donas de casa, ou nós levamos o programa também, fechamos parcerias com prefeituras, com ONGs, para o próprio beneficiário da indústria, o próprio trabalhador da indústria e seus familiares também. Tá. Vocês têm uma unidade móvel, né? Sim. E como é que funciona essa unidade aí? A unidade móvel é uma carreta, né? E esse caminhão, essa carreta viaja para locais aonde não há um espaço físico, aonde não há um CAT, que é o centro de atividades que nós chamamos. Então vai para várias cidades do estado de São Paulo. Então as nutricionistas geralmente ficam de 1 semana a 15 dias nesses locais e conseguem ministrar, né, o curso dentro dessa carreta, que é muito interessante também. Entendi. Agora você frisou São Paulo, né? Esse programa, então, ele não se estende ao Brasil inteiro? Ele é restrito a São Paulo? Ou tem no Brasil inteiro, mas a unidade móvel é que funciona só em São Paulo? A unidade móvel, ela funciona somente em São Paulo. Tá, mas no Brasil inteiro, através dos CATs? No Brasil inteiro, em outros locais, em outros estados, ele recebe um outro nome. É o Cozinha Brasil. Entendi. Com o mesmo objetivo do programa Alimente-se Bem, mas procura-se trabalhar receitas regionais, mas com o mesmo objetivo de aproveitamento integral também de alimentos. E ele recebe esse outro nome, Cozinha Brasil. Entendi. Quais são os temas dos cursos? Diversos, desde o lançamento do curso, tem temas específicos para Páscoa, sempre no Natal tem a cartilha especial de ceia de Natal, foi lançado cartilha japonesa, tem uma cartilha especial para o público infanto-juvenil, que é o Missão Possível. No mês das crianças tem um especial para criança, então muda-se de acordo com cada época. Tá. Essa boa alimentação incide um alto custo?
Não. Ao contrário do que as pessoas imaginam, para se ter uma boa alimentação, não há uma grande incidência em relação financeira, né? Então, realmente não incide, não. Perfeito. Me fala uma coisa, especificamente para a cidade de Osasco e região aqui, tem algum projeto especial para 2015? No CAT de Osasco, a programação ela sempre é lançada a partir do dia 20 de cada mês. Então, para os próximos meses, é importante que as pessoas possam acessar o site do SESI para verificar no site de Osasco, por exemplo, do CAT de Osasco, a programação. Porque realmente, de acordo com cada data comemorativa, sempre tem cursos novos, sempre tem um material didático interessante, muito bem elaborado. Então é importante que as pessoas sempre possam acessar para ter novas informações. Perfeito. Então colabora com o meu telespectador. Fala para nós o endereço do site do SESI. Dá o central e a partir do central cada um vai buscar a sua região. O site é o www.sesisp.org.br. Perfeito. Aí entra lá, procura o CAT da sua região. Exato. E se atualiza. Eu vou abrir até uma observação aqui, que é o seguinte, você falou de especiais, a cartilha de Natal deste ano, vale a pena, pessoal, conferirem a receita na edição de dezembro, porque foram os próprios funcionários que desenvolveram as receitas. Exato. Né? Tradicionalmente vocês trazem chefes de cozinhas, coisa e tal. Esse ano em particular são os próprios envolvidos e não necessariamente nutricionistas, dos mais variados departamentos, não é isso? Exato, exato. Então tem receita bem interessante. Muito interessante as receitas. Então é isso. Bem, Daniela, infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim. E eu queria que você desse um recado especial aí para o nosso telespectador, no sentido de encorajá-los a quebrar essa resistência, sabe, esse efeito psicológico. Então, por favor, fique à vontade. É importante que as pessoas, elas se deem oportunidade. Durante os cursos, não somente falamos do aproveitamento integral, mas passamos muitas informações sobre boa alimentação, sobre higienização. Então é importante que as pessoas busquem o conhecimento, né? E a cada dia a gente acaba aprendendo mais e isso só tem a somar para o nosso dia a dia, não só para nós, mas para toda a nossa família. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente vai aplicar na nossa casa, vamos levar mais saúde para os nossos filhos, né? E hoje em dia as doenças crônicas não transmissíveis estão crescendo cada vez mais. Então é importante que as pessoas busquem informação e busquem conhecimento, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bem, Daniela, agradeço a sua participação aqui no meu programa, tá? Espero trazê-la novamente em uma outra oportunidade. E para vocês, pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência. E até o próximo programa em que falaremos sobre terapia holística e seus métodos de tratamento. Então não perca. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.